a história... não quero nem perder muito tempo com isso, não. Vou dar a versão oficial da CBF, mostrar, mas do grande trem da alegria, que é uma expressão que a gente usa no futebol, né? O trem da alegria, porque os 27 presidentes de federação foram convidados com despesas pagas de passagem, de hospedagem, de transporte, de ingresso, para a primeira fase da Copa do Mundo, e mais 10 presidentes de clubes, segundo a CBF, foram sorteados. Foram sorteados os presidentes do Bahia, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, do Ceará, São Paulo, do Avaí, Guarani, CRB, Brasil de Pelotas e Paysandu. Esses foram os 10 sorteados. Então, eu vou ler também aqui a nota oficial, porque nós começamos a procurar os presidentes para saber se eles iam aceitar o convite, se alguém tinha alguma coisa para falar. E, curiosamente, recebemos uma ligação do assessor da CBF. Mas como é que tá? Não, porque os presidentes estão ligando para cá, dizendo que vocês estão procurando o assunto. Jornalisticamente, a notícia saiu, foi dada. Então, vai ser mais ou menos assim, quer ver? Eu prefiro levar na brincadeira. Então, nós fizemos um trem com vagão com 37 pessoas lá dentro, mas a locomotiva está sem maquinista. Cuidado porque o para não presidente da CBF descarrilhar. não pode ir. É. Ele não pode deixar o país sob o risco de vir a ser preso. Então, a locomotiva não tem o maquinista, os outros vão. A CBF manda a seguinte nota. A CBF entende que a presença dos presidentes das federações de futebol é algo natural e importante por tratar-se do maior evento de futebol do mundo, sendo que suas entidades são a espinha dorsal do futebol brasileiro e eles responsáveis por administrar competições regionais. Fundamental destacar que, conforme o ofício expedido pela CBF, trata-se de um convite pessoal, intransferível e sem direito a acompanhante, que contempla apenas os 3 jogos do Brasil na primeira fase da competição, apenas. Além dos jogos da seleção brasileira, está sendo preparada uma agenda de trabalho para os dirigentes, com reuniões institucionais e atividades de acompanhamento da organização do evento. No convite enviado aos presidentes, a CBF salienta que é uma oportunidade para continuarmos promovendo o desenvolvimento do futebol brasileiro e tomarmos conhecimento dos mais modernos mecanismos de gestão de grandes eventos e competições. Essa é a nota da CBF e os clubes sorteados, eu acabei de falar. A CBF é uma entidade privada, o seu presidente, sua direção, faz o que quiser com o dinheiro da CBF. Eu, particularmente, se alguém quiser falar sobre o assunto, eu acho apenas que o dinheiro poderia ser mais bem empregado. Em algum projeto de assistência social, em algum projeto de amparo aos jovens jogadores que sofrem maior dificuldade na vida, ou algum curso de novos técnicos, ou alguma coisa de respeito ao hábito de futebol, alguma coisa dessa, porque barato não é. Então, Galvão, tem um... Entendeu? Então, eu acho que é o seguinte, não são esses que vão... É importante dizer que a eleição, ela pode acontecer, me ajudem aqui, de abril a outubro, se não me engano. Isso. Ela pode acontecer a qualquer momento. E o curioso é que nós procuramos, a produção falou com 20 presidentes. Federações. Ninguém quis gravar nada. Pois é. Ninguém quis gravar nada, só um. Foi do Rio Grande do Norte. Eu dou até parabéns ao presidente da federação, Potiguar. Porque ele disse, não, aceitei mesmo, se tiver um ponto, pode até rodar. O José da Silva, José Vanildo da Silva. Vamos ver o que ele falou. É um fato que habitualmente acontece. Convite para grandes eventos, mas não recebi ainda essa definição do convite. Se ele acontecer, o senhor pretende aceitar? Com certeza. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos de participar do maior evento de um esporte, da qual eu exerço a presidência de uma federação.
eu não acharia interessante, e se fosse convidado, seria até deselegante de um evento que não tivesse uma correlação com o futebol. Não concordo com ele, mas dou até parabéns por ele ter dado... Pelo menos não se escondeu, né? Respondeu porque ninguém mais quis responder. Mas avisaram a CBF que a gente estava procurando. Mas ninguém mais quis responder. O convite, nós destacamos alguns trechos, o convite vem dessa forma assim. Está lá, alguma pessoa transferida, aproveitando a oportunidade para informar adicionalmente que a FIFA, através da CBF, está disponibilizando uma cota de ingresso para compra. Se houver interesse, consulte o informativo integrante desta circular. Então, é da presidência direto para os presidentes. Me parece uma coisa inédita, né? Será que todas as outras 31 seleções que vão participar da Copa do Mundo vão levar todos os presidentes de federações e presidente de clube? Será que vai tanta gente assim para interagir? Ô, Galvão, na Copa do Mundo? As outras federações... Fique à vontade, Paulo César. As outras federações podem até fazer isso, mas no caso do Brasil isso não pega bem. No caso de tantas coisas que têm acontecido no Brasil ultimamente, esse é mais um episódio que não pega bem. E essa é a grande dificuldade que muitos dirigentes esportivos têm. Não é ilegal, não estamos fazendo nada, o dinheiro não é público. Também ninguém está dizendo aqui que seja ilegal. Exatamente. Né? Agora, o problema é a ideia que isso passa. Por exemplo, será que o dinheiro que será gasto com a viagem do presidente da Federação do Rio Grande do Norte, não seria melhor ele ser aplicado no futebol do Rio Grande do Norte? Não é? Aí o presidente chegar e dizer assim, olha, eu abro mão de tudo isso, de quanto custaria a minha viagem, mas eu quero que a CBF invista essa verba aqui no futebol do Rio Grande do Norte. Me parece que assim, tem muita gente no futebol com muita dificuldade de entender que certas coisas, elas não pegam bem. Não é a questão de posso fazer, não posso fazer. Não pega bem você fazer isso. Não pega bem num futebol que é absolutamente estratificado, ou seja, o futebol brasileiro tem jogadores que ganham fortunas e tem jogadores que ganham o suficiente para pagar uma média com pão e manteiga. Então não pega, e esses são a maioria, na verdade. Então não pega bem você fazer isso, porque passa a ideia de trem da alegria, passa a ideia de mordomia exagerada. Passa a ideia de atitude eleitoreira, porque atitude eleitoreira, aqueles que vão votar. De descaso com o seu Estado em relação ao futebol. É isso. Então é desnecessário, mas não tem essa sensibilidade, é impressionante. É importante a gente deixar claro que ninguém está aqui dizendo que seja ilegal, ninguém está aqui cobrando nenhuma espécie de punição a ninguém. Eu concordo com o Paulo César, acho que ele pegou, se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor, porque ele pegou, pá, a bola pingou, ele pegou de peito na bola, meteu lá no ângulo. Não, neste momento do país, não pega bem, gente. Não é legal. E tem outra coisa, duvido que os outros países, duvido que a Alemanha, que sei lá mais quem, que França, que eles estejam mandando tanta gente para interagir com a... Tá sorrindo, cara? Quer falar alguma coisa? Fala logo. Fala. Não, eu tenho um cunho político aí, tá na cara. Você pode falar o que quiser. Tem um cunho político, que é o seguinte, olha, nós vamos te proporcionar participar do melhor campeonato do mundo, que todos nós sonhamos em participar. Mas não esquece de ser amigo nosso. Mas daqui a pouco tem eleição, se der pra dar uma força, é legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Precisa, depois do PC. Não precisa mais nada, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Pegou mal. Eu acho assim, a CBF é a entidade maior do futebol brasileiro, certo? E nós não temos nenhum projeto no Brasil de futebol voltada para o futebol. A especulação imobiliária acabaram-se os campos de várzea. Não tem onde a molecada jogar bola hoje. A CBF tem uma área lá no Tocantins, em Palmas, tem outra área que a FIFA deu dinheiro para que pudesse fazer campos de futebol. Então eu acho que precisa de um projeto nacional em que você volte a colocar as crianças em áreas que você vai praticar futebol em terreno de campos de 10 por 20, 20 por 30, e que você pratique futebol ali, para as crianças voltarem a praticar futebol. Isso vai depender da CBF buscar esse projeto nacional através das federações.
criar um projeto desse. Então, essas verbas podem ser melhor aproveitadas no sentido de criar alguma coisa em benefício do futebol. Porque as crianças não jogam mais futebol, jogam em campo de grama sintética, não jogam mais em lugar nenhum, porque não tem mais área para jogar futebol. Então, precisa buscar essas áreas e fazer com que ali você possa praticar futebol, senão as gerações vão acabar, vai falar da essência até do próprio futebol brasileiro. Porque nós fomos criados jogando paralelepípedo, jogando em terreno 10x10, com um campo ruim, campo esburacado, ali que você aprende percepção ativa de jogar futebol, né? Aquela induzida. Ali que você tem a arte de jogar futebol. Então, isso é um projeto nacional. Nós não temos um projeto nacional que partiu de alguém incentivando a prática do futebol para os brasileiros, entendeu? Então, acho que nós chegamos num ponto comum, né? A CBF faz o que quiser. Ela tem o direito É inoportuna. de tocar o trem, mas é inoportuna e esse dinheiro poderia ser mais bem utilizado em um projeto desse tipo que o Vanderlei está falando. Arnaldo. Quando eu falo que é inoportuna essa iniciativa, é porque o Brasil vive uma crise de ética. Uma crise onde a gente está vendo todos os dias notícias nos jornais, está vendo um lava-jato, está vendo outras acusações, muita gente presa. E, infelizmente, num momento desse, ao se tomar uma atitude dessa, você está praticamente desafiando as pessoas, porque parece que é uma ilha da fantasia ali. E quando, na verdade, existe um problema muito mais sério que vocês estão falando, que podia ser aplicado esse dinheiro. Um presidente de federação, se disser que não vai, é um problema sério, porque eles vão ser considerados um adversário. Mas ele tem esse direito. Exato. Ele tem esse direito. Exatamente. E quando tinha um presidente de federação, ou alguns presidentes de federações que eram contra a administração, eles foram cooptados, eles foram convencidos que a mordomia é legal. Aí vira chefe de delegação, aí começa a ir para a Europa dirigindo os jogos amistosos, para ser chefe de delegação. E aí fica um ambiente meio prostituído, desculpe o termo, mas um ambiente que a gente não tem confiança. Falou e disse, Arnaldo César Coelho, estou com você e não abro, inoportuno, infeliz. Agora, tem o direito deles fazerem o que eles quiserem. Mas que é inoportuno e infeliz, dá tempo de pensar ainda, hein?